Olá, meus alunos da disciplina de Elementos 1. Hoje vamos iniciar a nossa quarta sequência didática. Pronto. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre as progressões aritméticas, mais conhecido como PA. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o termo geral. Termo geral de uma PA. Dado uma PA de razão R e de ordem N, né? N seria o número de termos. A N é dada pela seguinte expressão. Então, eu tenho o quê? O enésimo termo dentro de uma sequência, né? Uma PA, que é caracterizada por uma PA. Quando eu pego o enésimo termo, faço a diferença com o enésimo menos 1 dentro de toda essa sequência, e esse número for constante, caracteriza sendo uma PA. Então, nesse caso, eu posso encontrar qualquer termo dentro dessa PA. De que maneira? De que maneira que eu tenho o enésimo termo é igual ao primeiro termo que multiplica n menos 1 vezes a razão. Então, dessa maneira, eu encontro qualquer termo dentro da minha sequência, quando ela é uma progressão aritmética. Agora vamos falar uma parte bem interessante, bem legal, que facilita muito nossas vidas, a resolução das questões de progressão aritmética. É os termos equidistantes dos extremos. O que é que diz aí? Diz o seguinte: em uma sequência finita, A1, A2 até AN, né? Dois termos AP e AQ são ditos equidistantes dos extremos A1 e AN. Então, quer dizer o quê? Que existe uma distância desses dois termos igual aos termos que estão nos extremos, que seria o primeiro e o último termo. Simultaneamente, dado uma sequência qualquer, são importantes os seguintes fatos. Então, são importantes as duas definições. A primeira diz o seguinte: se AP, o termo A na posição P, e AQ, o termo A na posição Q, são termos equidistantes dos extremos, então A1 e AN, da sequência finita, estamos falando de uma progressão aritmética finita. Vamos ter o quê? Que a soma de P mais Q é igual a N mais 1. Então, significa dizer, se eu tenho dois termos, AP, onde esse A é um número real qualquer, e esse P é um natural diferente do zero, porque ele vai dizer a posição desse valor dentro da sequência. E esse Q também é a posição de um segundo número. Eu tenho o quê? Que a soma dessas posições é igual ao número de termo mais 1. Levando em consideração que essa progressão aritmética tem a quantidade de termos par. Ok? Por quê? Se ela tiver a quantidade de termos ímpar, a gente vai ter a segunda definição, que vai dizer o seguinte: se n é ímpar, a sequência A1, A2 até AN apresenta termo central. Ok, gente? Na progressão aritmética, quando é par, quem é o termo central? Eu somo os dois, que vão ficar a mesma distância dos extremos, e divido por 2. Quando a sequência tem uma quantidade de número ímpar, existe um termo único, o termo central é único, que é dado de que maneira? De 1 mais n dividido por 2. Então, dessa maneira, eu encontro justamente o meu termo central. Ok? Vamos para um exemplozinho aqui, tranquilo, para fixar aqui. Vou de vermelho mesmo. Diz o seguinte: em uma PA de razão 3, separar as informações, razão igual a 3. O sexto termo é 20. Então, A6 é 20. Calcule A1 e A20. Cuidado, gente. O sexto termo é 20. Então, o termo que está na sexta posição é igual a 20. Lembrando aqui da definição de termo geral, eu vou ter o quê? Que o enésimo termo é igual ao primeiro termo mais o número de termo menos 1 que multiplica a razão. Se eu quero encontrar o sexto termo, eu tenho o primeiro termo mais o número de termo. Nesse caso, o número de termo é 6, menos 1 vezes a razão. Só que a razão ele me disse que é 3. O A6, que é o sexto termo, ele me diz que é 20. Então, substituindo aqui 20
é igual ao primeiro termo mais 5 que multiplica 3. Então, eu vou ter o quê? Que o primeiro termo é 20 menos 15. Então, eu vou ter que o primeiro termo é igual a 5. Então, aplicando na forma do termo geral, eu encontrei que o primeiro termo é igual a 5. Ok? Agora, eu quero encontrar o 20º termo. O 20º termo é igual ao primeiro termo mais o número de termo menos... Vamos lá, nós vamos logo direto. Vai ser o primeiro termo, vou colocar assim, o primeiro termo mais o número de termo, nesse caso é 20, menos 1, que multiplica a razão. A razão é 3. Então, o 20º termo vai ser igual ao primeiro termo, que é 5, mais 19, que multiplica a razão, que é 3. Então, o 20º termo vai ser igual a 5, mais 19, que multiplica 3, 57. Então, eu tenho que o 20º termo é igual a 62. Ok? Então, dessa maneira, através do termo geral, eu posso encontrar qualquer termo dentro da nossa sequência. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Vou voltar aqui rapidinho. Vamos lá para a nossa próxima questão. Pronto. Diz o seguinte, é uma PA de 31 termos, a soma dos extremos é igual a 50. Calcule o termo central. Vamos lá. Essa é uma questão bem legal, se a gente tiver atenção. Uma PA de 31 termos. Então, o número de termos é 31. Certo? A soma das extremidades é igual a 50. Então, significa dizer que o primeiro termo mais o último termo é igual a 50. Ele quer saber que é um termo central. Primeira coisa, vamos descobrir o termo central. Eu tenho que a minha PA ela tem 31 termos. Então, aqui significa que ela é ímpar. A gente acabou de ver, para encontrar o termo central quando é ímpar, vai ser quem? 1 mais o número de termos, dividido por 2. Então, o termo central é 1 mais 31 dividido por 2. Então, o termo central é igual a 16. Então, o termo central é A16. Certo? Mas quem é A16 para nós? A16, nós temos que descobrir. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Vou colocar aqui, ó. Quem é que vai ser A31? A31, gente, é o primeiro termo mais quem? Mais 30 vezes a razão. Não é isso? Por quê? Vou fazer essa passagem. Então, eu vou ter aqui, ó, que A31, então eu vou ter A1 mais A31 é igual a 50. Então, eu vou ter que A1 mais A31, eu posso escrever daquela maneira de cima, que vai ser A1 mais 30R igual a 50. Então, eu vou ter 2A1 mais 30R é igual a 50. Aqui eu posso colocar o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, eu tenho que A1 mais 15 vezes a razão é igual a 50. Então, eu ainda tenho que A1 mais 15 vezes a razão é 50 dividido por 2. Continuando aqui, ó, eu vou ter que A1 mais 15 vezes a razão é igual a 25. Gente, só que o primeiro termo mais 15 vezes a razão é o 16º termo. Então, o termo central dessa sequência nada mais é do que 25. Ok? Então, aqui a gente encerra a nossa quarta sequência. Após essas aulas, todo final de aula vocês vão ter uma atividade.
para fazer a resolução. Então, por hoje é só e até a próxima semana.